Mais uma vez, bem-vindo ao seu programa Vamos Falar de Saúde. Entre os muitos serviços de saúde que em 2020 foram afetados pela crise pandémica, destacamos, por exemplo, aqueles que se relacionam com a saúde mental. Enquanto a demanda ia aumentando, 93% dos países tiveram que reduzir ou mesmo suspender alguns desses serviços, deixando um rastro de problemas agravados nesta área. Começamos assim o ano a falar de um assunto tão importante e o nosso título para este programa é Saudavelmente. Conosco, para falar deste tema, temos o Dr. Pedro Espada Santos. Ele é médico e a fazer neste momento a sua especialidade em psiquiatria e saúde mental. Dr. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo a este programa. Obrigado, eu é que agradeço o vosso convite, é sempre um privilégio poder falar sobre estes assuntos de saúde, ainda mais sobre saúde mental, que é algo que está tão necessitado nos tempos que correm. Exatamente. Ok, então vamos começar aqui a nossa conversa e eu começava por perguntar-lhe, Pedro. A saúde mental, na época pré-Covid, já era um problema, como nós sabemos. Qual é o impacto da saúde mental e das doenças mentais na qualidade de vida das pessoas? Mesmo antes deste período da pandemia pelo Covid, a Organização Mundial de Saúde e vários governos começaram a prestar mais atenção às questões da saúde mental, porque perceberam que as doenças do foro mental tinham um impacto enorme, não só nos próprios doentes, mas também em termos da sociedade, dos custos que traz, das dificuldades que traz para as sociedades. Diversos estudos sobre, por exemplo, a carga das doenças a nível económico, a nível social e por aí fora, demonstravam que doenças como a depressão eram das doenças que mais provocavam incapacidade e que essa incapacidade também se refletia, por exemplo, nos dias da ausência ao trabalho, nos custos dos orçamentos da saúde de cada governo e também, por isso, a Organização Mundial de Saúde também foi lançando iniciativas e estratégias e guidelines para que cada governo pudesse, digamos, ir adaptando a sua estratégia de acordo com a situação de cada país. Assim, de repente, nós podemos ver que a depressão é uma das principais causas mesmo antes do Covid, das principais causas de incapacidade. O suicídio também tem um peso muito pesado e muito significativo em termos de saúde mental e em termos das sociedades. Sabia-se também que as pessoas com problemas de saúde mental têm uma morte precoce, portanto têm uma esperança de vida diminuída, em alguns casos até 20 anos a menos do que a população em geral, para além depois das consequências da integração na sociedade, dos problemas no trabalho, na família, que estas patologias, algumas delas, nos trazem. E as coisas só pioraram com a pandemia, não é? Verdade, nós reparamos que numa primeira fase houve, digamos, um abrandar, por exemplo, nos serviços de urgência, mas que, como disse na introdução, alguns serviços de saúde mental foram diminuindo a sua capacidade e foram tendo uma resposta menor que aquela que era habitual terem, e com o passar dos meses da pandemia começámos a perceber que os doentes, as pessoas que tinham já uma doença mental vinham com descompensação da sua doença e com outros sintomas
com situações mais graves, e aquelas pessoas que ainda não tinham desenvolvido este tipo de patologias, com esta questão da pandemia, do confinamento, tudo o que está à volta desta situação mundial, começaram a desenvolver sintomas e começaram a recorrer aos serviços de saúde para pedirem ajuda. Portanto, digamos que aqueles que já tinham problemas de saúde mental foram agravados, a maior parte deles agravaram esses problemas neste período de pandemia, e pessoas que já tinham alguma fragilidade desenvolveram esses problemas nesta situação complicada que estamos a viver. Agora, Pedro, de certo que o peso destas doenças na sociedade são imensos, não é? Mesmo em termos de custos materiais, não é? Também existe uma carga bastante grande sobre a sociedade, é verdade? Verdade, porque o peso, reparem, uma pessoa que tem uma doença que o impossibilita de desenvolver a sua atividade laboral, que o impossibilita de depois manter muitas vezes uma relação com a comunidade, com a sua família, com aqueles que estão à volta, uma relação saudável, que tem que frequentemente ir aos serviços de saúde, que faz, em alguns casos, nas doenças mentais mais graves, medicação, nomeadamente de ação prolongada, que tem um custo muito significativo e tem um peso importante para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, à medida que vão aumentando, digamos, a prevalência deste tipo de doenças, há um custo não só social, não só económico, não só familiar, não só comunitário, deste tipo de doenças. E, portanto, assim como estas doenças afetam todas estas áreas da sociedade, todas estas áreas da sociedade têm que se mobilizar para conseguir minimizar o impacto destas patologias, digamos assim, desta falta de saúde mental. Uhum. Agora, Pedro, percebemos que a prevalência está a aumentar, mas ainda existe, apesar disso, um estigma muito forte em relação à saúde mental, não é? É verdade. Explica isso. Porquê é que existe esse estigma? Bom, isso é uma história com muitas variantes e com um longo caminho já. Mas é diferente, digamos, as pessoas consideram diferente ter aquilo que é uma doença que muitas vezes se chama orgânica, digamos assim, ter uma perna partida, ter dor, ter uma constipação, ter um problema orgânico, do que ter uma doença mental que se manifesta essencialmente no nosso comportamento, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, na maneira como nós lidamos com a realidade que está à nossa volta e como lidamos uns com os outros. Também, digamos que a psiquiatria e as doenças do foro mental têm também uma história, um passado que nem sempre foi o melhor, nem sempre foi o mais bonito, digamos assim. Houve períodos em que estes doentes não havia meios de os ajudar, de os tratar, de cuidar deles, então eram muitas vezes postos no século XVII, no século XVIII, acorrentados em asilos, portanto, tratados quase como animais. E desde esta altura em que estas pessoas eram separadas da sociedade e postas à parte, até aquilo que hoje se defende como o recovery, ou seja, como a integração e a recuperação destas pessoas na sociedade, na família, para poderem ser integrados no mercado de trabalho, houve muitas etapas e muitos passos que foram dados no bom caminho. Hoje, digamos que a psiquiatria está a viver uma época, digamos, excitante, com muitas novidades. A tecnologia tem-se desenvolvido e temos vindo a perceber que bases biológicas é que estão por trás de muitos dos sintomas, de muitas das patologias. Digamos, esta separação corpo e alma como entidades distintas, digamos assim, ainda acompanha, ainda há muito este mito, digamos, de que aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que nós somos, os nossos sentimentos, que não têm uma componente biológica ou que não são influenciados pela nossa componente biológica, e nós percebemos cada vez mais que não é assim. Digamos que o nosso cérebro
E se lermos autores, muitos neurocientistas falam muito sobre isto, o nosso cérebro não é o fim daquilo, digamos, da mente e daquilo que nós somos. Há muitas vias que comunicam com o cérebro, os nossos sentidos são uma delas, são outras vias internas, por exemplo, como um tema que está muito agora na atenção dos cientistas, o microbioma, portanto os micro-organismos que habitam em nós também influenciam o nosso comportamento, as nossas doenças, a maneira como reagimos, o nosso meio interno, o meio hormonal e por aí fora, o nosso estilo de vida, os nossos eventos adversos de vida, se tivemos uma infância melhor ou pior, ou se temos uma vida com mais ou menor qualidade, até em termos financeiros, todos estes fatores afetam e estão interligados. Esta componente biológica e uma componente mais de psicológica, mental, digamos assim, estão todos interligados e não os podemos separar. E, portanto, este estigma tem muito a ver porque muitas vezes é o comportamento da pessoa que está doente que se altera ou que se manifesta perante os outros. E daí vem também este estigma, este medo também do desconhecido. À medida que nós vamos avançando no nosso conhecimento e nós percebemos que estas doenças têm locais específicos, por exemplo, no nosso cérebro que estão alterados, neurotransmissores que estão em desequilíbrio, nos circuitos cerebrais estão hipoativados, enquanto outros circuitos cerebrais estão mais ativados, e que este desequilíbrio, digamos assim, é o que produz sintomas e, por exemplo, como pensar muito na morte ou pensar no suicídio, está muitas vezes relacionado com determinados circuitos que estão hipoativos e outros que estão hiperativos. E, portanto, isto vem-nos dar ferramentas, estratégias de intervenção que nos permitem ajudar, digamos, este tipo de doentes que têm este tipo de patologia, não é? E, portanto, eu acho que o estigma vem muito deste desconhecido também sobre o que é o cérebro, o que é a mente, o que é a nossa personalidade, o que é que provoca estas alterações, mas penso que à medida que a tecnologia e que a ciência vai evoluindo, nós vamos conseguindo corrigir este estigma. Na minha opinião, outro aspecto importante para corrigir este estigma é aquilo que nós estamos aqui a fazer, é falar sobre ele, é desmistificar. Muitas vezes nas consultas que eu faço, eu tenho, principalmente nos homens, tenho que lhes dizer que, por exemplo, estar deprimido não é ter um caráter fraco e também não é ter uma falta de força de vontade. Não tem nada a ver com isto. Que, assim como nós, quando falamos com uma pessoa que tem diabetes e nós lhe explicamos que o pâncreas não está a produzir insulina em quantidade suficiente ou não produz nenhuma, e que por não ter esta insulina, o açúcar que circula no sangue não entra para dentro das células e por isso mesmo surgem as consequências da diabetes, e nós não vamos dizer a um diabético: se tu tiveres força de vontade, se tiveres um caráter forte, o teu pâncreas vai produzir insulina. Ninguém diz uma coisa destas a um diabético. Mas às vezes dizemos isto a uma pessoa que está deprimida. E não percebemos que no cérebro existem também substâncias, por exemplo, como a serotonina e outros neurotransmissores, que estão em desequilíbrio. E que por muita força de vontade que a pessoa tem, a força de vontade tem o seu papel, eu já digo onde é que esta força de vontade pode ser aplicada. Mas por muita força de vontade que a pessoa tem, precisa de ajuda. Não só farmacológica, muitas vezes, não só psicoterapêutica, de outras também, e deste conjunto nós conseguimos melhorar, digamos, os níveis e a regulação dos circuitos cerebrais e dos neurotransmissores que estão em desequilíbrio quando há sintomas ou doenças como a depressão, a ansiedade, uma esquizofrenia, a perturbação bipolar e por aí fora, entre tantas doenças do foro mental. E, portanto, nós temos que desmistificar a doença mental, percebendo que há desequilíbrios e que nós podemos corrigi-los com medicação, podemos corrigi-los com psicoterapia e podemos corrigindo também estilos de vida e maneiras de funcionar, que são também muito importantes neste tipo de doenças, em todas, no meu entender, mas na saúde mental também.
é muito importante a forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia, como nós organizamos o nosso dia-a-dia e outros fatores relacionados com o nosso estilo de vida são importantes na saúde e na doença física, mas também mental. Pedro, já mencionou algumas das patologias, das doenças com maior expressão em saúde mental, mas mencionou também a depressão. Quer-nos falar um pouco mais sobre a depressão? Ouvimos tanto falar sobre a depressão. Verdade. A depressão é uma das doenças mentais mais comuns, mais frequentes, e só para termos uma ideia, a nível mundial existe cerca de 264 milhões de pessoas de todas as idades que sofrem de depressão. A depressão é também uma das principais causas de incapacidade e que mais contribui para o peso que as doenças têm nos serviços nacionais de saúde, na economia e por aí fora. Sabemos também que a depressão é mais frequente no sexo feminino do que nos homens. Sabemos que a depressão é um fator de risco para suicídio, mas também sabemos algo, que com intervenções psicoterapêuticas, farmacológicas, com alterações no estilo de vida, nós temos meios de ajudar aqueles que sofrem de depressão. E, portanto, o que é que poderíamos dizer mais? Trata-se de uma doença que resulta de interações de fatores biológicos, de fatores sociais, de fatores psicológicos, que são também condicionados muitas vezes por eventos de vida adversos que levam a que uma pessoa, por exemplo, numa determinada fase da sua vida, passe por uma determinada situação e consiga resolvê-lo, e depois, noutra fase da sua vida, com outras circunstâncias, passe por uma situação semelhante e não consiga mobilizar os recursos que tem e fique doente e possa ficar deprimido. Portanto, é uma patologia muito prevalente e que nós sabemos, por estudos de neuroimagem, aproveito agora para explicar um bocadinho disto, sabemos que, tendo, por exemplo, um grupo de controle de indivíduos saudáveis e um grupo de pessoas com depressão, nós, aplicando ressonância magnética funcional, conseguimos perceber que determinadas zonas do cérebro estão menos ativas menos ativas nas pessoas que têm depressão do que os controlos normais, e o oposto também acontece. Outras zonas, regiões cerebrais que estão mais ativas nas pessoas que estão deprimidas do que nos controlos que são saudáveis. E, com base neste conhecimento, nós podemos desenvolver estratégias terapêuticas que possam ajudar estas pessoas. E nós sabemos que, por exemplo, e há bocado falei também nisto, que os pensamentos negativos, por exemplo, que são muitas vezes características dos episódios depressivos, o estar sempre a pensar no mesmo assunto, ou ter sempre uma perspectiva negativa sobre o futuro, está associado a determinada atividade em determinada região cerebral. E este conhecimento, que tem crescido muito nos últimos anos, tem-nos ajudado a desenvolver estratégias para curar, por um lado, estes doentes e dar-lhes uma qualidade de vida muito melhor do que aquela que tinham há uns anos passados, há uns anos atrás, digamos assim. Muito obrigado. Pedro, não temos tempo para aprofundar alguns dos assuntos que certamente gostaríamos de conversar, mas a demência também é um assunto que preocupa muitas pessoas, não é? Hoje em dia, não é? Verdade. A demência é uma doença pela qual eu tenho um apreço, no sentido de um cuidado com este tipo de pacientes, porque nós muitas vezes acompanhamos e vemos as alterações que estas pessoas vão tendo na sua memória, na sua maneira de pensar, muitas vezes também no seu comportamento, na sua capacidade muitas vezes também de fazerem as suas atividades do dia a dia, e é realmente um peso não só para estes doentes,
mas também para as suas famílias, para a sua comunidade, e portanto é uma doença muito debilitante que não temos armas terapêuticas para reverter, nem para mudar o curso da doença. Podemos lentificar um bocadinho a progressão da doença, mas não conseguimos, por enquanto, reverter nem alterar o percurso habitual destes síndromes demenciais, digamos, destas demências. Sabemos que existem cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo com demência e que surgem por ano cerca de 10 milhões de novos casos de demência em todo o mundo. O que conhecendo a progressão e como esta doença se desenvolve, tem um peso muito significativo nos serviços nacionais de saúde, na investigação, no bem-estar familiar e por aí fora, e portanto também é uma doença muito, muito marcante e que merece muita atenção e que vai merecer muita atenção nos próximos anos, porque não temos até agora, digamos, armas terapêuticas suficientemente eficazes para podermos alterar o curso natural desta doença. Estamos a falar de um aumento exponencial, não é? Estamos a falar de 20% de aumento anual, é uma coisa tremenda. Agora, Pedro, nestes últimos minutos que ainda temos, eu gostava de perguntar, será que há alguma coisa que nós podemos fazer no nosso estilo de vida, na nossa maneira no nosso dia-a-dia, que pode, de alguma forma, tratar, reverter ou, quem sabe, prevenir algumas destas doenças mentais? Nós falamos aqui, eu gosto muito de incluir, quando falo com algum doente ou com algum familiar sobre as doenças mentais, a importância que o estilo de vida tem em múltiplas áreas. Hoje em dia nós sabemos que o tipo de alimentação que temos, se é uma alimentação que promove, por exemplo, um meio interno pró-inflamatório, ou pelo contrário, uma alimentação mais saudável, que nos dá, digamos, uma dieta rica em antioxidantes, que o ter determinado tipo de dieta afeta, nomeadamente, doenças como a depressão e a ansiedade, por exemplo. Sabemos também que aquilo que nós comemos afeta o nosso microbioma intestinal, por exemplo, e que, consoante o nosso microbioma é de uma determinada maneira ou de outra, isto também pode afetar, por exemplo, o nosso humor, a maneira como encaramos a realidade, a maneira como reagimos. Por outro lado, o estilo de vida também é importante nos ritmos circadianos. Nós temos ritmos internos de libertação de hormonas, de péptidos, de outras substâncias que se libertam consoante a luz do sol aumenta ou a luz do sol diminui. E se nós contrariarmos estes ciclos que nós temos internos, podemos estar a contribuir, por exemplo, para uma desregulação do nosso padrão de sono, para ter insónia, e a insónia está muito associada a estas doenças psiquiátricas, quer até como causa e como fator de agravamento, quer isoladamente. Portanto, os ritmos, a maneira como nós vivemos, a que horas acordamos, a que horas nos deitamos, a que horas fazemos as nossas refeições, o que incluímos nas nossas refeições. Mais outro fator que hoje em dia também sabemos relacionado com os ritmos circadianos, que é importantíssimo, a exposição solar. Apanhamos muito sol ou pouco sol. É importantíssimo, por exemplo, para regular o sono, apanhar o sol da manhã, que tem um determinado comprimento de onda, fazer exercício físico na parte da manhã também, ou não fazer muito tarde no dia, para que o nosso organismo se habitue que começou agora o dia, e portanto há uma determinada luminosidade que afeta vários circuitos no nosso cérebro, libertação de hormonas e de outras substâncias, e que quando a luz começa a diminuir, o nosso cérebro também capta e também interpreta, está na altura de descansar, está na altura de ir dormir e de recuperar o sono. O sono é um assunto interessantíssimo que merece muito tempo e não temos tempo aqui para falar sobre ele, mas as coisas mais importantes
para quem tem insónia e que quer cuidar da sua insónia, é ter ritmos de vida equilibrados. Deitar-se à mesma hora, levantar-se à mesma hora, não fazer multitasking, diminuir o seu stress no trabalho, diminuir o ser interrompido, por exemplo, no seu trabalho. São N fatores que são importantes para tratar no sono. Não são só medicamentos, não são só, digamos, intervenções psicoterapêuticas. O nosso estilo de vida condiciona certamente a nossa saúde. Eu acho que há um conjunto de fatores que nos dão saúde física e mental, que estão relacionados com isto tudo que acabámos de falar, que devem ser a base de tudo. E depois temos tratamentos que vêm ajudar nas situações que são mais patológicas, digamos assim, que são mais graves, que precisam do apoio de tudo. Mas não podemos tratar ninguém, na minha opinião, sem corrigir aspectos do estilo de vida, da maneira como a pessoa vive o seu dia-a-dia. Corremos o risco de passar algum tempo, voltar a ter a pessoa outra vez doente, porque não corrigimos aquilo que pode dar suporte a uma melhoria prolongada, digamos assim, na sua saúde física e mental, por exemplo. Outro fator que eu também acho importante é os relacionamentos, ter relacionamentos fortes, uma rede social forte com os nossos familiares, os nossos amigos, ter relações significativas. Pensar no ter sim relações e não ter bens materiais, digamos assim, por exemplo. É importantíssimo, e viu-se agora neste contexto de pandemia, de confinamento, que era muito importante mantermos o relacionamento uns com os outros e saber que alguém está preocupado connosco e nós estarmos também preocupados com alguém, com a sua saúde, com a sua segurança. E isto dá-nos saúde, saber que temos alguém que se preocupa connosco e nós sabemos que alguém também se sente bem ao saber que nós também nos preocupamos com eles. Pedro, já percebi que nós temos aqui um campo muito fértil para explorar a interação entre o estilo de vida e a saúde mental. Uhum. Eu queria lhe agradecer muito, Pedro, por ter estado connosco neste programa, este primeiro programa do ano. Fica aqui o encontro marcado para próximos programas em que possamos abordar. Muito obrigado e um ano feliz para si, Pedro. Muito obrigado. Eu agradeço muito o vosso convite e, aproveitando que nesta altura do ano, no início do ano, é sempre uma altura em que habitualmente fazemos ou tentamos fazer compromissos de mudança, muitas vezes de estilo de vida, possamos procurar adaptar um estilo de vida que nos dê mais saúde física e também mental neste novo ano. Daí o nosso título de hoje, Saudavelmente, Mente Saudável. Muito obrigado então, Pedro, e também agradeço a todos aqueles que nos acompanhou ao longo deste programa. Aqui na RCS e também na Novo Tempo, estamos semanalmente aqui para partilhar conhecimentos que são fundamentais para a sua felicidade, para a sua saúde física, mental, social e espiritual. Por isso, se quiser entrar em contacto connosco e tiver alguma pergunta, não hesite, pode fazê-lo para o 933 93 92 91 ou programas@novotempo.pt. Mais uma vez, obrigado e marcamos encontro já na próxima semana ou no próximo programa para continuarmos a falar sobre saudavelmente e mente saudável, assim como também um corpo saudável e saúde no seu todo é o que desejamos para si.